lição da terceira semana do PET de História do primeiro ano do ensino médio. Atividade 1. Leia o segmento abaixo sobre a escravidão nas Américas. Lembrando que essas atividades foram retiradas do PET de vocês, né? A escravidão no Novo Mundo e os tipos de comércio que deu origem surgiu como uma consequência de um componente da globalização, essa globalização aí entre aspas, fase da história humana inaugurada pelas explorações marítimas, comerciais e colônias de Portugal e Espanha, no final do século XV e no início do século XVI. Veja que aí fala de uma globalização entre aspas, porque é o que se diz a respeito das grandes navegações, do comércio de produtos, de matérias-primas, que antes ficava em um lugar só. A partir das grandes navegações, elas começaram a ser expandidas e vendidas em outros locais. O segmento faz referência à institucionalização da escravidão no Novo Mundo. Aí fala também sobre a introdução desse trabalho escravo nesse novo mundo, nesse processo de escravidão das quais eles pegavam as pessoas, levavam cativos para trabalhar no novo mundo. Pensada a partir de determinados processos socioeconômicos globais que influenciaram definitivamente a sua conformação moderna. A opção correta já está aí, né, escrita em vermelho, em destaque, mas eu gostaria de ler para vocês as demais, porque as demais não estão corretas, né? Então, a correta é a letra A. A expansão de uma economia mercantil global centrada na Europa e suas demandas por matérias-primas e produtos tropicais de alto valor. Então, essa expansão econômica global aí, essa economia mercantil global, ela se dava através dessa busca, né, por materiais que tinham altas demandas no mercado. Então, eles pegavam esses produtos para revender em outros locais. Letra B. A dissolução das colônias europeias na Ásia e na África ao longo dos séculos XV e XVI e a busca por novos mercados para produtos europeus nas Américas. A principal parte incorreta aí é a dissolução das colônias europeias. Nesta época, as colônias estavam se consolidando, não se dissolvendo. Letra C. A consolidação do feudalismo como um sistema socioeconômico global e a introdução da servidão feudal de forma generalizada em todas as colônias americanas. Essa questão C aí o feudalismo, ele já tinha entrado em declínio, então não havia uma consolidação do feudalismo, ele já havia entrado em declínio. Letra D. A fragmentação da economia mercantil global em uma série de unidades isoladas, após o fracasso das explorações marítimas europeias durante o século XV e XVI. Gente, as explorações marítimas tiveram muito sucesso, então não foi um fracasso. Então a resposta correta aí é essa expansão de uma economia mercantil global centrada na Europa e suas demandas por matérias-primas e produtos tropicais de alto valor. Atividade 2. Leia a questão abaixo e escreva no seu caderno a opção correta. E em lugar de ouro, de prata e de outros bens que servem de moeda em outras regiões, aqui a moeda é feita de pessoas, que não são nem ouro nem tecidos, mas sim criaturas. E a nós a vergonha e a de nossos predecessores, no caso os antepassados, de termos em nossa simplicidade aberto a porta para tantos males. Garcia II lamenta a ocorrência do tráfico de escravos a partir da África, indicando que havia também responsabilidade de quem? Letra A. Dos europeus que invadiram o continente e introduziram a escravidão. Não foram os europeus que introduziram a escravidão, gente. Eles tiveram, sim, grande culpa aí no transporte dessas pessoas, em venda dessas pessoas, mas não foram eles que introduziram a escravidão. Letra B. Dos próprios africanos que haviam participado desde o início da comercialização dos escravos.
Exatamente, está marcada essa letra B aí, já para vocês saberem, né, que é essa a resposta correta. E quem está falando aqui, ó? Garcia II, rei do Congo. E quando ele diz, e a nós a vergonha e a de nossos predecessores, ele está se referindo ao povo africano, né, dos próprios africanos que participavam da venda dessas pessoas, dessa exploração e comercialização de escravos. Letra C. Dos colonos americanos que abriram as portas das novas terras para a entrada dos escravos. Então, essa opção aí também não condiz com a pergunta acima, né? Porque os colonos realmente recebiam os escravos e tudo, mas não está falando que a culpa é só dos colonos, entendeu? Letra D. Dos próprios africanos que estavam sedentos por metais preciosos como ouro e prata. Gente, no próprio território africano já havia esses metais preciosos, ouro, prata, diamante. Então, eles não eram sedentos por esses metais. Então, a resposta correta é realmente a letra B. Atividade 3. Escreva um texto explicando como foi o tráfico negreiro para o Brasil. Entre os textos que eu li, eu escolhi o da Larissa também para valorizar a atividade dela e tá assim. O tráfico de escravos para o Brasil foi no período da história em que houve uma migração forçada de africanos para as colônias portuguesas da América, de meados do século XVI até meados do século XIX. Eles se alimentavam entre fezes e urina, comia-se apenas milho e bebia-se só meio litro de água por dia. O navio negreiro ou tumbeiro foi o tipo de cargueiro usado para trazer mais de 11 milhões de africanos para serem escravizados na América. Eles viviam mal, com uma péssima alimentação, sentindo frio e fome, apanhando e muitos não chegaram vivos. Larissa, eu coloquei o texto tal qual ela escreveu, né? Não mudei nada, porque acho que a gente tem que valorizar o jeito, né? A forma como os nossos alunos interpretam e fazem os seus próprios trabalhos. Parabéns para vocês. Terminamos aqui a correção da terceira semana do primeiro ano. Quarta semana de história do primeiro ano do ensino médio. Atividade 1. Leia os versos abaixo e pesquise no dicionário as palavras que você não conhecer. Isso aí é uma coisa para você fazer para enriquecer o seu vocabulário, né? 600 peças barganhei. Que pechincha no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente, contas, latão, um peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Depois de ler o poema, analise qual das opções abaixo está correta em relação ao comércio de escravos. Aí nós temos as opções, né, que aí começa a letra A. Vamos aqui, ó, B, C e D. E a análise, inclusive, da aluna Maria Gabriela. Vamos retornar aqui na letra A. Aos grandes lucros conseguidos pelos chefes tribais africanos na venda de escravos aos europeus. A análise dela foi: o trato entre europeus e africanos era feito através do escambo. Os produtos oferecidos pelos europeus interessavam aos africanos como tecido, vinho, cavalo e ferro, que era derretido e transformado em armas. Na África, com esses lucros das trocas, eles tinham maior condição de enfrentar os povos inimigos e assim obter mais escravos para serem negociados. Então, essa foi a análise dela para expor quais eram os lucros dos chefes tribais com esse mercado aí de escravos. Letra B. A forma pela qual os europeus conseguiam adquirir metais preciosos em solo africano. A análise dela foi: os europeus negociavam pelas feitorias implantadas no litoral africano diversas mercadorias, como metais e escravos. Essas mercadorias eram levadas para a Europa, América e também Ásia, mas o principal comércio que lucrou foi o de escravos. Letra C. Ao comércio de escravos no continente africano e aos altos lucros proporcionados aos europeus em decorrência dos produtos dados em troca.
Então, nas opções A, B, C e D, a opção correta é esta. Esta é a correta, pois o comércio de escravos em solo africano era bastante lucrativo para os europeus. E aqui está a letra C, mas é a letra D, né? Houve um erro aí de digitação. Ao comércio de carne realizado na África mediante o escambo. O comércio de pessoas que se tornavam escravizados estava presente no continente desde os egípcios antigos. Aqui então quer dizer que a letra D fala que era um comércio de carne realizado ali, o poema fala isso. Não, não era isso. Não era um comércio de carne, tipo bovina, suína, não. Era um comércio de pessoas, tá? E aí ela foi e fez a análise dela, que essa opção, né, traria, tipo, o comércio de pessoas que se tornaram escravizadas estava presente no continente desde os antigos egípcios. Ela já dizia que essa escravidão já existia muito antes desse comércio com os europeus. Mas enfim, depois de ler o poema, é para fazer as análises, né? Ela fez a análise de cada questão. Agora, se o seu professor tiver colocado só marque a resposta correta é a letra C, ok? Então é isso aí, chegamos ao fim da quarta semana, agora vamos esperar o PET 2.